Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos no dia 14 do Antigo Testamento, no projeto Bíblia para Iniciantes. Vamos continuando aqui o capítulo 7, que fala sobre o dilúvio. Fala sobre a obediência de Moisés. Fala sobre a proteção de Deus para quem obedece a Ele. E que nós não devemos temer. Quando Deus tem uma sentença, quando vai acontecer algo que Deus já está anunciando, como o dia do juízo, como a volta de Jesus, o milênio, o trono branco, tudo que está previsto lá em Apocalipse, nós não devemos temer. Se estivermos em obediência, você pode perceber aqui, nós vamos ler agora do versículo 13 até o final do capítulo 7 de Gênesis, você vai ver que não é mencionado aqui em nenhum momento que que Noé e a sua família tiveram medo. Eles poderiam ter tido medo, poderiam estar assustados com algo que eles não sabiam exatamente como seria, mas eles não estavam com medo. Por quê? Porque eles obedeceram a Deus. E quando a gente está em comunhão, quando a gente está em obediência a Deus, o medo não existe nas nossas vidas. Eu posso falar isso por experiência própria. Eu e minha esposa Thaís, como missionários, nós já estivemos em lugares assim muito perigosos, onde as pessoas falaram, vocês são malucos de estarem aqui. E em nenhum momento nós tivemos medo, porque estávamos ali direcionados por Deus. E Deus nos protegeu em todos os momentos. É impressionante essa sensação de proteção em meio ao perigo, em meio ao caos, em meio a uma situação onde nós não sabemos o que pode acontecer. Mas se estamos em obediência, se estamos em comunhão com Deus, esse é o aprendizado que eu quero trazer hoje aqui nesse estudo, neste dia 14 aqui do Antigo Testamento do projeto, amém? Então vamos lá. Versículo 13 diz assim: Nesse mesmo dia, Noé e a sua mulher entraram na barca junto com os seus filhos, Sem, Cã e Jafé e as suas mulheres, ou seja, 8 pessoas, Noé e a esposa, Sem e a esposa, Cã e a esposa, Jafé e a esposa. 4 casais, 8 pessoas estavam ali em obediência, em comunhão com Deus e entraram, aqui diz barca, porque eu estou na linguagem NTLH, que é uma linguagem mais popular, uma linguagem mais contemporânea, de mais simples entendimento. É o que nós estamos usando aqui. Mas em outra versão diz arca, e nós conhecemos mais como arca, a arca de Noé. A gente não conhece como a barca de Noé, sim como a arca. Eu fui pesquisar o porquê que é mais conhecido como arca. E arca é realmente o nome mais apropriado para isso que Deus falou para Noé construir, porque era mais próximo a um caixote. Em algumas pesquisas que eu fiz, na descrição da Arca de Noé, Deus não falou para fazer conforme um navio, não tinha leme, não tinha vela, não era um navio, era apenas um grande caixote gigantesco para que flutuasse. Era uma grande caixa para proteção. Inclusive, essa palavra que eu fui ver no original, qual foi a palavra usada para a arca, é a mesma palavra que a palavra tevá, tevá em hebraico. Ela só é usada em outra situação, que é no caso daquele cesto que protegeu Moisés no rio Nilo, né? Então, um cesto pequeno protegendo uma pessoa só, Moisés, foi a mesma palavra usada para uma arca gigantesca que protegeu ali quatro casais e mais tantos animais, né? Algo gigantesco, conforme eu já falei aqui para vocês, né? Que eu tive a oportunidade de ir lá em Kentucky para ver uma réplica, mas nessa réplica eles decidiram fazer mais parecido com
um navio, né? Um casco mais parecido com um navio e tal, mas é muito mais provável que tenha sido um caixotão mesmo, porque quem iria dar a direção para aquele caixotão, para aquela arca? Era Deus. Deus iria proteger, Deus iria direcionar e Deus iria não fazer aquela grande barca, né, aquela grande arca, aquele grande caixote de proteção não afundar. E foi exatamente isso que aconteceu. A gente vai ver isso aqui a partir do versículo 14. Ó. Versículo 14 diz assim: com eles entraram animais de todas as espécies, os domésticos e os selvagens, os que se arrastam pelo chão e as aves. Todos os animais entraram com Noé na barca, ou na arca, de 2 em 2. Entraram machos e fêmeas de cada espécie, de acordo com o que Deus havia mandado Noé fazer. É interessante imaginar, eu já falei isso no áudio passado, como que realmente Deus conduziu esses animais, né? Lógico que não tem nem cabimento Noé e os filhos terem saído para caçar ou para buscar esses animais, né? Foi realmente Deus que enviou os animais 2 a 2 de forma super ordenada, porque as coisas de Deus são sempre muito ordenadas, muito organizadas, amém? E olha que legal essa última frase aqui do versículo 16, diz assim, né, após todos já terem entrado, diz assim: aí o Senhor fechou a porta da barca. É um versículo que pode passar batido também, mas a gente entende aqui que foi o próprio Deus que fechou a porta. Não foi Noé, não foram os filhos de Noé, foi o Senhor que fechou a porta da barca. E a gente sabe lá na parábola das 10 virgens, Jesus falando que quando a porta se fechar, as noivas vão ficar de fora. Quem não estiver preparado vai ficar de fora e não vai entrar na grande celebração das bodas de Jesus com a igreja, que é o que está aguardando, que estamos aguardando ansiosamente Jesus voltar para que nós possamos, como igreja, casarmos com Jesus e estarmos com Ele para todo sempre, né? Depois de uma grande festa das bodas, né? Não, vai ser maravilhoso. Só que a gente tem que entender que é o Senhor que vai fechar a porta. O próprio Jesus fala que não sabe a hora que vai vir, é o próprio Deus que vai enviar Jesus, é o próprio Deus que vai fechar as portas e neste momento não vai poder mais entrar ninguém. Quando o Senhor fechou a porta da barca, quem ficou do lado de fora já era. Imagino que talvez tenha algumas pessoas que ficaram lá, Senhor, abre a porta, e começou a chover, imagina, começou a chover, e as pessoas vendo aquela barca gigantesca com as portas fechadas. Creio que muitos devem ter tentado, né, pedir ali para entrar na barca, mas não tinha mais tempo. Então é importante a gente aprender isso. Temos de estar em comunhão. Aquele povo não estava nem aí para Deus, vivia a maldade, né? A maldade da raça humana, dos seres humanos, era tão grande que entristeceu tanto a Deus que ele decidiu trazer esse novo começo, né, para Noé, a esposa e a sua família. Através de Noé, começar tudo de novo, começar de uma forma diferente. Mas é impressionante, né? A gente vai ver mais pra frente que não adiantou muita coisa, né? Porque o ser humano tem essa tendência de realmente querer alimentar os prazeres da carne e etc. Mas isso a gente vai ver mais pra frente. Bom, versículo 17 diz assim, né? Depois que o Senhor fechou a porta da barca, versículo 17 continua: o dilúvio durou 40 dias. Olha aí, 40 dias é um tempo muito expressivo na Bíblia. A gente vê Jesus jejuando por 40 dias no deserto. A gente vê o povo ficando no deserto ali, uma travessia que poderia demorar 40 dias, ficou 40 anos pela desobediência, pela murmuração.
Então a Bíblia ela nos ensina muito em relação à questão da obediência, né? A bênção para os obedientes, né? Deuteronômio 28, a gente vai ver isso bem especificamente, e a maldição para os desobedientes. É importante a gente aprender com a vida de Noé, de aprender com as pessoas que realmente obedeceram a Deus e agradaram o coração de Deus, como Noé, como tantos outros, né? Enoque, que foi herói da fé também, como Abel. Davi também é citado com esse coração, segundo o coração de Deus, que quis obedecer a Deus com toda a sua força. Errou, mas se arrependeu, né? E é isso que Deus quer de nós, que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados. Foi por isso que Jesus veio, para que nós nos arrependamos, para que nós tenhamos uma nova vida. Inclusive o dilúvio, né, que durou 40 dias, ele simboliza aqui um grande batismo das águas, né, onde as águas limparam aí toda essa maldade, né, e se começou tudo do zero, o que passou, passou, vamos olhar para frente. E é isso também que simboliza aí o batismo. Quando Jesus vem trazer o batismo, é necessário que nós nasçamos de novo, da água e do Espírito. Amém? Continuando, o dilúvio durou 40 dias, a água subiu e levantou a barca e ela começou a boiar. Olha aí, ó. A barca foi feita para boiar, não foi feita para navegar, né? Noé não tinha absolutamente nenhuma autonomia para dizer a direção da barca. Ele estava ali simplesmente lá dentro, nem estava tudo fechado, né, janelas fechadas, porta fechada, e ele nem sabia para onde ia. Confiança total em Deus. E é isso que a gente tem que fazer com as nossas vidas, é deixar Deus realmente levar a gente, entregar o leme das nossas vidas para Deus e falar: Deus, o Senhor agora é que vai dizer a direção. Eu já tentei do meu jeito, eu já tentei dar direção e deu errado, e o Senhor agora vai conduzir a minha vida. É isso que nós devemos fazer também. Então, a água foi subindo, a barca continuou a boiar, a água subiu tanto que cobriu todas as montanhas mais altas da Terra. Se a gente for bem literal aqui, né, qual a montanha mais alta da Terra? Né? O Everest. Então, se a gente for bem literal, cobriu até o Everest, que é a mais alta da Terra, e depois ainda subiu mais 7 metros. Mais 7 metros. Então, a água, né? Lembra aqui que a água veio por baixo e por cima. Abriram-se, né? Como que foi aqui a expressão que foi usada? As fontes do grande mar, né? Abriram-se, arrebentaram-se todas as fontes do grande mar, do grande abismo, ou do underground waters, né, que é as águas debaixo da terra. Então se abriu todas essas fontes, e a gente sabe que são muitas águas que estão embaixo da terra, muitas e muitas, muitas mesmo, né, águas realmente potáveis, águas boas para se beber, a maioria delas, e estava ali, estava aberto. Então continuou a sair água da terra, água de cima, da chuva e por baixo. Então, eu imagino que subiu rápido, né? 40 dias de chuva, mais essas águas por baixo, levantou muito o nível realmente das águas, a ponto de cobrir todas as montanhas. Morreram todos os seres vivos que havia na terra, né? Dizendo aqui. Isto é, as aves, os animais domésticos, todos que haviam na terra, né? Os que haviam na água, logicamente, não morreram porque teve até mais água, e então os animais da água acharam que foi bom, né? Então morreram todos os seres vivos que havia na terra, isto é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, os animais que se arrastam pelo chão e os seres humanos. Morreu tudo o que havia na terra, tudo o que havia, que tinha vida e respirava. Somente Noé e os que estavam com ele na barca ficaram vivos. O resto foi destruído, isto é, os seres humanos, os animais domésticos, os animais selvagens e os que se arrastam pelo chão e as aves. Só 150 dias depois é que a água começou a baixar. Gente, bom,
tudo foi destruído, né? Tudo que havia na terra foi destruído, tá? Foi ali uma consequência da maldade da raça humana, né? A consequência da desobediência do ser humano, mas Noé, em obediência, foi poupado. E o que a gente vê aqui é que só 150 dias depois que parou a chuva é que a água começou a baixar. Então eu entendo que aquelas águas que abriram por baixo, né, o grande mar, né, que é por baixo da terra, as águas debaixo da terra, elas continuaram ali meio que abertas, porque a terra não sugou a água até 150 dias depois que parou a chuva. A terra não começou a sugar, era tanta água, tanta água, tanta água, que a terra já estava totalmente cheia de água e provavelmente as águas ainda saindo debaixo da terra, porque só 150 dias depois é que a água começou a baixar. Gente, é muito tempo. 40 dias de chuva, mais 150 dias, 190 dias dentro de um caixotão. Imagina o tanto de comida para alimentar os elefantes, os leões, as girafas, os hipopótamos, os rinocerontes, os búfalos e etc. Era muito animal lá. E esses animais, né, puros, eram 7 casais. Era muito animal dentro daquele caixotão gigantesco e cabia, tá? Se você for lá na Arca, lá em Kentucky, você vai ver que cabe, porque é muito gigantesco realmente, tá? Então, imagina a organização, todo mundo tinha que ficar quietinho, né? Provavelmente sem fazer muito esforço para comer menos, para defecar menos e etc. Porque imagina também o cheiro lá dentro, né? Tudo fechado. Então foram muitos dias, mas em nenhum momento descreve aqui que Noé e a sua família tiveram medo, ficaram ansiosos, ficaram preocupados, não. Então eu creio que o maior aprendizado que nós devemos tirar de toda essa situação é: quando estamos em comunhão e obediência a Deus, pode acontecer o que for, que nós vamos ter a sensação de proteção. Uma sensação que é uma realidade, porque Deus realmente nos protege de uma forma tão poderosa. Né? Eu fico imaginando Sadraque, Mesaque e Abednego, a gente vai ver mais para frente aqui no Antigo Testamento. Entraram na fornalha ardente, eles não tiveram medo, eles tiveram coragem, intrepidez para falar para aquele rei Nabucodonosor que eles não iam se prostrar àquela imagem. Foram jogados na fornalha ardente e não se queimaram. Aqui também a gente vê muitos exemplos na Bíblia, próprio Davi contra Golias, Daniel na cova dos leões, onde a obediência dessas pessoas, né? A fé que essas pessoas tinham na proteção de Deus, a confiança em Deus, trouxe uma proteção, trouxe essa coragem, essa força que só Deus pode nos dar. Porque sem Deus não conseguimos essa força. Se você está passando por uma situação de medo, de insegurança, faz o seguinte: entrega o seu leme na vida de Deus, entrega a sua vida totalmente a Deus e deixa Ele conduzir, porque essa paz vai vir sobre a sua vida, essa proteção, essa confiança vai vir sobre a sua vida e vai fazer tudo novo, porque você tem direito, através do sangue de Jesus, a viver a novidade de Deus na sua vida. Amém? Vamos orar? Pai amado, Senhor, muito obrigado por mais este aprendizado, muito obrigado pela Tua palavra que nos fortalece, obrigado, Senhor, por nos proteger, obrigado, Senhor, por nos cuidar, obrigado por nos dar uma nova chance de um novo começo. Nós aceitamos sim Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Faz tudo novo nas nossas vidas. Espírito Santo nos conduz.
Como Deus conduziu a arca, nos conduz à vontade do Pai, que estejamos em obediência e em comunhão com o nosso Pai todos os dias, através de Jesus, o Espírito Santo que está em nós. Amém? Então é isso, um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.